Só para, diríamos assim, melhorar o que já tinha, porque já era obrigação de todas as empresas lidarem com a saúde mental. Toda empresa já era obrigada a fazer esse serviço, só que fazia do jeito que queria. Agora não, agora ela está regulamentada. Agora a gente tem que colocar no papel tudo que a gente vai fazer em questão de saúde mental, porque se a gente não fizer nada, vai ter multa. Então, a gente está sendo obrigado a fazer esse tipo de palestra, eu já saio na sala, já falo sobre alguns temas, o tema da semana, o tema do mês. Dessa vez eu vou ter que inserir mais vezes o tema da saúde mental para estar conversando com as pessoas, porque a gente realmente precisa mudar isso. Gente, para vocês terem uma ideia, depois da pandemia, as pessoas começaram a enlouquecer. Na verdade, a saúde mental ela já vem caindo, já está tendo um declínio há muito tempo, mas com a pandemia ela piorou. Por quê? Porque o isolamento fez muita gente que já tinha problemas piorar. Então, da pandemia para cá, algumas dessas pessoas não se trataram, não se cuidaram, ou se trataram pouco, não fizeram o tratamento como deveria ser, e a gente vem enfrentando pessoas realmente surtando no local de trabalho. Antigamente era um pouquinho mais difícil, hoje já está começando a ficar mais rotineiro. E aí eu trouxe um vídeo aqui que não está querendo passar, mostrando exatamente isso. Um cara era operador de guincho e estava numa pedreira, e aí ele pegou o guincho e começou a estragar o caminhão. Então pensem vocês o prejuízo que a empresa teve de ter um caminhão estragado pelo guincho, porque o guincho começou a socar a cabine do caminhão, sabe? Arrancar a carroceria. Por quê? Porque o cara surtou. Agora, será que ninguém percebeu que o cara ia surtar? Será que ninguém viu que o cara tinha algum problema? Ou será que o pessoal que trabalha com ele foi o estopim para que ele surtasse? Será que as pessoas que estavam ao redor dele estavam ajudando ou não estavam aqui, né? Fica a dica, tá dado o aviso. Não mexe com doido, né, Maria? Exatamente, a gente começar a prestar atenção no outro, a gente ter mais empatia com o outro. Ver se tá sendo o outro. Tá difícil mesmo, né? Tinha que chamar o Jorge. Se eu fizer besteira, ele arruma. Então chamaram lá, vamos ver. Porque não é só aqui, tá, gente? Talvez seja um problema do sistema mesmo, porque a Deise falou que lá de casa ela também tá Já tá vindo. Já tá vindo, né? É bom que depois daquele erro, mas está bem. Né? Talvez seja erro no sistema mesmo da secretaria, tá, gente? Então, assim, o que a gente pode fazer para ver o outro, para enxergar o outro, para começar a prestar atenção que o outro pode estar com problema, está te tratando mal, está agindo mal? Por quê? Tem alguma coisa que está me falando isso. E aí, gente, a gente entra numa questão muito complicada, que é o seguinte: são coisas que afetam a gente na nossa vida e que a gente não presta muita atenção nisso. Então, não sei para vocês como é para vocês fazer atividade física. Venha, porque todo mundo já mexeu e não passa, né? A gente não consegue passar. Janeiro branco, né? Dá licença aí, vai passar. O profissional chegou lá. Tocou, né? Chamou aniversário, né? Então, assim, gente. Eu não achei o executado, ele tá abrindo no aplicativo. Não tá executando. Gente, então, primeira coisa que vai interferir em qualquer coisa da sua vida: falta de atividade física. Para vocês terem uma ideia, o sedentarismo hoje, ele é considerado pior do que fumar. E, gente, fumar mata, fumar dá câncer. Então, não praticar uma atividade física vai atrapalhar a sua mente, vai atrapalhar o seu raciocínio, vai atrapalhar as suas emoções. Então, eu costumo falar para todo mundo: gente, a coisa mais fácil do mundo, compra um tênis, vai fazer caminhada. Gente, 40 minutos de caminhada 3 vezes por semana já vai te tirar do sedentarismo e você já pode ter uma vida melhor. Só isso já ajuda qualquer um. Então, atividade física em primeiro lugar. Segundo lugar, gente,
alimentação errada. Tem um ditado que diz: descasque mais, desembale menos. O que significa isso? Use mais frutas e verduras, vegetais, cereais, coisas naturais. Quanto mais natural for a sua refeição, mais saudável você vai ser. E para vocês terem uma ideia, o açúcar é realmente o grande vilão. Quanto menos açúcar branco a gente usar, mais saúde a gente vai ter. Ah, mas a gente precisa de açúcar de vez em quando. Então usa rapadura. Não tem jeito de usar rapadura porque ela muda o sabor, ela muda a cor. Então vamos usar o açúcar mascavo ou o açúcar demerara. Por quê? Porque é um açúcar branco. Para ele ficar branco daquele jeito, eles colocam soda cáustica. E aquela soda cáustica atrapalha o seu raciocínio. Então o que a gente pode usar no lugar? Açúcar demerara. É um açúcar um pouquinho mais amarelo, mas ela não tem soda cáustica para ficar branquinha. Então a gente consegue melhorar a nossa saúde tirando as farinhas brancas. Quais são essas farinhas brancas? Primeiro lugar, o açúcar, que é o que mais atrapalha o raciocínio. Segundo lugar, farinha de trigo. Gente, farinha de trigo é boa, mas hoje parece que tudo que a gente vai comer tem farinha de trigo. Então, diminuir o uso da farinha de trigo, porque macarrão é farinha de trigo, né? Aí você vai comer um pastel é farinha de trigo, uma empadinha é farinha de trigo, a coxinha é farinha de trigo, o pão é farinha de trigo, o bolo é farinha de trigo. Reduzir a farinha de trigo na sua refeição. Por quê? Olha, a farinha branca. Para essas farinhas ficarem brancas, o que é colocado? Soda cáustica para ficar branquinho. Então essa soda cáustica diminui o raciocínio. Então o que eu vou usar? Ao invés de usar a farinha de trigo, usar a farinha de trigo, né, a farinha de trigo branca, usar a farinha de trigo integral. Ela é mais difícil de ser achada, mas ela é achada ainda. Então fazer, né, o uso da farinha de trigo integral, por quê? Porque ela não tem a soda cáustica, que vai diminuir teu raciocínio, que vai diminuir seus pensamentos. Então, diz do adoçante. Isso, usa o adoçante. Qual que é o melhor adoçante pra gente usar, né? A stevia, que é mais natural, o xilitol, né? Como que é o nome do outro? Parece um xilitol. Esses aí que são mais naturais, que eles não vão atrapalhar tanto assim a saúde. Agora você vai usar aqueles famosos, né, os mais antigos, aí eles também têm glutamato, que o glutamato também atrapalha o raciocínio. Então, hoje, para a gente conseguir ter um raciocínio bom, uma saúde mental boa, ela passa pelo exercício físico, ela passa pela alimentação, e a gente precisa cuidar dessas coisas para a gente ter o quê? Uma saúde mental boa. Então, quando a gente começa a falar de saúde mental, a gente chega num ponto que a gente fala assim, meu Deus, mas minha saúde mental vai passar por outras coisas que não tem nada a ver com saúde mental, vai passar por alimentação, vai passar por exercício, para depois a gente entrar no assunto saúde mental mesmo. E aí, quando a gente começa a entrar no assunto saúde mental mesmo, a gente começa a ver coisas que a gente não acredita, que são coisas que a gente não imagina que vão fazer bem para a nossa saúde mental e fazem. Então, assim... Menos tela também, para a saúde mental é essencial. Com certeza. Às vezes colocar o pendrive direto, rede social, lá no meio. Eu nunca vi. Eu tenho um quadro. Arrumei pra mim, por favor. Rede social do adoecendo o povo. Também. Mas, olha só, eu não vou falar muito sobre o que adoece. Eu vou falar mais sobre o que te cura, tá? Então, hoje, os médicos suecos, eles já estão fazendo uma prescrição diferente para os pacientes deles. E essa prescrição se chama viajar. E aí, a gente entra num assunto aqui, que alguns anos atrás a gente passou por isso com uma colega, né? Acho que vocês vão entender, vão lembrar direitinho. A colega com atestado, e só vivia de atestado, mas ela está no Japão, ela está na Europa. Ela está em algum lugar. Aí o pessoal chegava assim, tá vendo? Ó, tá de atestado para ficar viajando para cima e para baixo. E a coitada com a depressão seríssima, gravíssima, chegava lá no Japão, ao invés de sair, fazer as viagens, ficava dentro do quarto trancado, escuro, chorando. Sabe? Mas por quê? Porque o médico falou para ela, minha filha, vai viajar, que viajar te ajuda você a sair dessa depressão. Aí ela viajava, aí ela chegava lá no lugar, tirava umas fotos, daqui a pouquinho voltava pro quarto e ficava o dia inteiro no quarto chorando.
Mas por que ela ia viajar? Porque o médico falou, vai viajar para você melhorar dessa depressão. Vai viajar. Então hoje, os médicos, né, da Suécia, que foi o primeiro país que começou a fazer prescrição médica de viagem, começaram a fazer isso. Meu filho, tu tá mal, tá com estresse, tá com ansiedade, tá com depressão, vai viajar. Agora, que viagem é essa, né? Porque eu não tenho dinheiro que o sueco tem. Eu não tenho condição de sair viajando para cima e para baixo. O que é essa viagem que os médicos suecos estimulam seus pacientes a fazer? Você precisa ir para lugares que habitualmente você não vai. Então, por exemplo, eu rodo muito dentro de Goiânia, mas eu mal conheço Aparecida. Se eu for para Aparecida, eu já estou saindo de um lugar habitual. Então eu já posso considerar ali uma pequena viagem. Por quê? Porque eu estou saindo de um local habitual. E agora, o que eu preciso fazer nessa viagem para que eu consiga melhorar a minha saúde mental? Eu preciso passar pelo menos um dia inteiro nesse lugar. Então, o que a gente tem aqui perto, né? Que é aqui Aparecida, do lado, tem Hotel Fazenda, tem chácara, né? Tem Pesque Pague, né? Eu posso passar um dia no Pesque Pague, que eu já estou saindo do meu local habitual. Então, o que a prescrição fala pra gente não é só você viajar, não. Você sair do seu habitual, você ir para um lugar diferente, porque você ir para um lugar diferente vai melhorar a sua saúde mental e vai ajudar você a não ficar tão estressado, a não ficar tão ansioso, a não ficar tão deprimido. Está na pasta hoje. Hoje, Janeiro Branco. Então, o estímulo é esse. Lógico que esse é o mais simples. Porque o que eles falam? Para você ter realmente uma saúde mental boa, você precisa dormir no lugar também. Então você pega uma diária, né, em algum lugar, ou vai pra fazenda. Aí tem gente que chega assim em mim e fala assim, olha, mas eu vou pra fazenda do meu pai quase todo final de semana. O que aconteceu? A fazenda do seu pai virou um lugar habitual. Lugar habitual não vai transformar seu cérebro quanto um local novo. Ah, mas eu vou lá 1 ou 2 vezes por ano. Ótimo, não é habitual. Vocês entenderam? Então você precisa ir para lugares que não sejam habituais. Pode passar o dia inteiro, que já vai fazer bem, mas o ideal é você passar o dia inteiro, dormir nesse lugar e ir embora só no outro. Aí você já começou a fazer realmente uma limpeza no seu cérebro. E se você ficar 2 dias, 3 dias, 4 dias, melhor ainda. Então, qual é o estímulo? Sair dos lugares habituais, ir para lugares novos, ir para lugares diferentes. Pode ser aqui, ó, 20 quilômetros, mas você nunca foi. Então, isso também ajuda você a melhorar a sua saúde mental. Então, ó, primeiro lugar, 0 sedentarismo, praticar alguma atividade física. Segundo lugar, cuidar da alimentação, ter a alimentação mais natural possível. Terceiro lugar, ir para lugares que você não vai rotineiramente. Quarto lugar, o que vocês acham que é o quarto lugar? E aí? Dormir. Dormir também é bom, tá? Tá no meio também, mas não tá no quarto lugar. Esse aí é De saudável. vez em quando é sexo. Sexo também é bom. É bom. Vamos falar desses dois mais tarde. Bem de vez em quando. Uma leitura, né? É a Gente, rotina de não fazer. ultimamente tem falado muito de gratidão. Ser grato também muda seu cérebro. Então, você acordar e listar 4 coisas pelas quais você é grato. Todo dia você acorda, abre os olhos e você lista. Eu sou grato hoje porque eu dormi bem, né? Sou grato hoje porque eu tive sexo com a esposa. Oh, glória a Deus! Sou grato porque eu consegui dormir essa noite 8 horas de sono, né? Igual o Vaguinho falou, eu tô com 3 costelas quebradas, né, gente? E com costela quebrada você não tem muito o que fazer, eu só posso ficar em pé ou sentada, né? E aí eu não consigo deitar, então eu durmo sentada. E aí pra dormir sentada, chega a hora que o corpo cansa, aí eu levanto, dou uma andadinha e volto e deito, né? Sento de novo pra dormir de novo. Aí o Vaguinho falou, Nara, arranja um colchão de ar. Aí eu arranjei o colchão de ar. Nossa, essa noite foi a primeira noite que eu não levantei, que eu dormi a noite inteira, né? Dormi sentada, mas dormi bem, não precisei levantar porque o corpo não aguentava mais ficar sentado.
Então assim, gente, as 8 horas de sono, elas são muito importantes, mas tem gente que dormiu igual eu, precisa de 9. Tem gente que precisa de 3. Então, vai depender do seu organismo. O que é importante? Você saber quantas horas de sono o seu organismo precisa para você acordar no outro dia bem. Você acordou no outro dia bem? Quantas horas de sono eu tive? Tantas. Ah, então isso aqui é o que me faz bem. Então, cada pessoa precisa saber qual é a sua dosagem de horas de sono que vai te fazer bem para você dormir essa quantidade mas se dormir de horas. demais também, né, pode ter. Exatamente. Então, olha só, o dormir de menos faz mal e o dormir demais também faz mal. É você saber qual é a sua, literalmente, qual é a sua? Qual é a sua carga horária de sono? 5, 6 horas. 5, 6 horas por vaguinha. Pra mim já são 9. Você entendeu? Então, é a gente saber quantas horas de sono eu preciso para ter um bom dia de trabalho, um bom dia com as outras pessoas, e aí a gente vai trabalhando. Então, quando você começa a agradecer e ser grato todos os dias ao acordar, e aí vem o segredo, abrir os olhos, agradeça no mínimo 4 coisas. Isso também muda o cérebro para deixar a gente mais